Bom dia! Hoje são 3 de julho de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. Este o quarto vídeo com o título Deus sabia fazer leis? Estou mostrando aqui que a Bíblia cristã, todos os dias, nas igrejas obviamente cristãs, é deturpada por líderes religiosos. Líderes religiosos cristãos dizem aos fiéis nas igrejas que os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20 foram obras do Deus Javé. O Deus Javé escreveu os 10 mandamentos, passou esses mandamentos para Moisés e aí continuou a saga dos hebreus. 10 mandamentos, 10 leis feitas por Deus. Já que foram feitas por Deus, dizem os líderes religiosos, essas leis são perfeitas, são leis justas, são leis de amor, são leis solidárias. Eis aí a deturpação da Bíblia, a que me referi no início do vídeo. Porque líderes religiosos, qual a razão por que líderes religiosos deturpam a Bíblia? Porque a verdade dói e é bem diferente do que eles pregam. O que é isso? Bíblia deturpada. O que é deturpar um versículo bíblico? É simplesmente pegar esse versículo bíblico e dar a ele uma conotação completamente distorcida, diferente daquela conotação que o versículo apresentava no momento em que foi escrito, na época em que foi escrito. Ou seja, deturpar uma coisa é mudar o sentido da coisa. Na verdade, não existem 10 mandamentos. Não existem 10 mandamentos. Isso é simbologia. Qualquer teólogo sério sabe disso. Aqui não há 10 mandamentos. E outra coisa, não foram feitos os 10 mandamentos por Deus algum, por divindade espiritual boa, misericordiosa, inteligentíssima alguma. Ao contrário, são leis que a gente vê facilmente, leis mal elaboradas, mal escritas, com a péssima técnica legislativa, nenhuma, na verdade, e leis profundamente injustas, leis más, leis discriminatórias. Essa é a verdade que estou mostrando aqui. Já disse, para entender a Bíblia é preciso respeitar os versículos, o significado dos versículos naquela época. O que é verdade naquela época, o que era praticado naquela época. Os 10 mandamentos aqui, como já estou dizendo, são mandamentos, leis injustas, porque naquele tempo vigorava o quê? A intolerância religiosa, a violência, a barbaridade, a falta de respeito ao próximo, etc. E é isso aqui que representa realmente, que representam aí os 10 mandamentos. E trago agora mais um versículo aqui dos 10 mandamentos bíblicos. E estou comparando aqui como a lei que está lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos, como eles são atrasados. E estou aqui fazendo uma comparação com a Constituição Federal da República, nossa, de 1988. E vemos aqui uma lei, aí sim, na Constituição, uma lei justa, uma lei solidária, uma lei de amor. Aqui na Constituição da República do Brasil, existe a liberdade de crença, de liturgia. Já no mundo da Bíblia, não havia liberdade de crença. Então, uma lei que não permite a liberdade de crença, que mata
a pessoa que acredita em outros deuses, que mata a pessoa que tem outra religião, isso aí não é lei de amor. Isso aí é uma deturpação do texto bíblico. Vamos aqui mostrar mais uma passagem bíblica lá nos 10 mandamentos. Veja bem, a verdade acima de tudo, não é? Aqui temos a Bíblia e aqui a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Lei nova, lei maravilhosa, lei de amor, lei de solidariedade, lei de tolerância religiosa. Já aqui não. Aqui temos uma lei desumana, uma lei má, uma lei mal feita. Não foi feita por Deus algum. Não foi feita por divindade espiritual inteligentíssima alguma. Ao contrário, pelos defeitos que estão aqui, nós sabemos que quem escreveu isso aqui foi apenas o homem primitivo, o homem hebreu, que não tinha, obviamente, o conhecimento que nós temos hoje sobre leis. O mundo evolui. Leis novas são muito mais benéficas, melhores que leis antigas. Aqui temos 4.000 anos na região Oriente Médio. Veja o atraso, 4.000 anos, essas leis aqui. E veja a região Oriente Médio. Até hoje um turbilhão de violência, né? E aqui temos Constituição do Brasil, lei nova, 1988. Aqui lei benéfica. O que a Constituição do Brasil permite hoje, a liberdade de crença e de cultos, tudo isso era proibido aqui na Bíblia. A liberdade de crença era proibida. A liberdade de culto também era proibida. E aqui está a prova. E este versículo aqui, que é o 4 de Êxodo, capítulo 20, é uma extensão daquele primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. O terceiro versículo. E aqui continua o quarto. É um desdobramento daquele. Muito bem. No versículo 3, que é o primeiro mandamento, temos lá: não terás outros deuses diante de mim. Já falei sobre isso aqui no vídeo anterior. Agora aqui, a continuação no versículo 4. Veja aqui o que está escrito. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Veja aqui. Logo de cara, o mesmo erro aqui já expliquei, me referi, né, explicando. Qual é o erro aqui? O advérbio não. Nas leis antigas, que eram leis mal feitas, o advérbio não aparecia, o que é um erro. E aqui está o erro. Não farás. E aqui também repete novamente o erro. Ó. Não as adorarás. Também aqui está o erro, que era muito comum nas leis antigas, porque eram leis mal feitas. Muito bem. Então o que diz aqui este versículo bíblico? Ele é um versículo bíblico de amor, de misericórdia, como dizem os líderes religiosos nas igrejas cristãs? Será que este dispositivo aqui de lei é maravilhoso para as pessoas? Claro que não. Claro que não. Na verdade, lá no contexto social, na época em que este versículo aqui foi escrito, não havia liberdade de crença, não havia liberdade de culto. E aqui está. Este versículo está proibindo simplesmente que o próprio povo hebreu ou outros povos ali, vizinhos, está proibindo que eles fizessem imagens de deuses em forma de argila, em forma com uso de
de folhas, de plantas. Então, eles proibiam na época a confecção de deuses. O povo hebreu, aqui é escrito hebreu. Então aqui, os hebreus estão proibindo, os próprios hebreus e outros povos ali vizinhos, proibindo, evitando, determinando que eles não adorem deuses em forma de escultura, de imagens. Porque as pessoas criam deuses e às vezes representam esses deuses por imagens, né? O povo egípcio, né? Os fenícios, não é isso? Criam deuses e visualizam esses deuses em forma de escultura. Pega ali um barrozinho e faz ali o formato de um deus. E começa a adorar essa imagem. Então os hebreus eram contra essa adoração às imagens. Então aqui, o povo hebreu, aqui, veja, está determinando, veja aí, está proibindo que os próprios hebreus que também cultuavam essas imagens, que eles não fizessem isso. Ou seja, não tivessem essa liberdade para ter uma crença diferente do Deus Javé, e para que esse povo não fizesse obra alguma, imagem de deuses, de qualquer forma, por meio de escultura. Então aqui era uma proibição. Você não pode fazer imagens de deuses e adorar essas imagens. Veja aqui que lei má. Veja que lei má. Aqui não havia liberdade de crença nem liberdade de culto. Pois bem, veja, ó, não farás para ti imagem de escultura. Viu aí? Era uma proibição. Você não pode fazer deuses, porque os deuses aí não são representados e só existe um Deus para os hebreus, aqui na época, para uma parcela dos hebreus, porque os hebreus também acreditavam em outros deuses, como está na própria Bíblia. Pois bem, e aqui continua, ó, não as adorarás, nem lhes darás culto. Veja aqui, ó, não adorará, você não pode adorar essas imagens de escultura, esses deuses, você não pode jamais adorar. E nem pode prestar culto a essas imagens de deuses. É isso aqui, a proibição. Veja uma coisa horrorosa, não é? É uma coisa horrorosa. É uma intolerância religiosa. Viu aí como os líderes religiosos cristãos deturpam a Bíblia, dizendo que isso aqui é uma lei de amor? Ao contrário, é uma lei de ódio, é uma lei de intolerância religiosa. Não aceitar a crença dos outros, não aceitar o culto dos outros. Aqui não, veja a diferença. A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 5º, inciso 6º, diz totalmente coisa diferente do que está aqui na Bíblia. E aqui, sim, a Constituição é uma lei de amor, de solidariedade, de respeito à crença dos outros. Veja o que está escrito aí. Diz assim, é inviolável, olha aí, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Veja a diferença. É inviolável a liberdade de consciência e a liberdade de crença. Olha aqui, ninguém pode violar. É uma liberdade inviolável. Na Bíblia não. Era proibido aqui o cidadão acreditar em Deus diferente do Deus Javé. E se acreditasse, os hebreus matavam ao fio da espada. Veja que lei injusta, não é mesmo? Nada de amor, nada de solidariedade, porque lei antiga. E dizia mais ainda, que você não pode prestar culto algum, olha aqui, não pode prestar culto algum a qualquer imagem de escultura. E veja aqui, na Constituição como é diferente. Aqui, a liberdade de consciência e a liberdade de crença são garantidas aqui no Brasil. Em território brasileiro, qualquer brasileiro nato ou qualquer estrangeiro que resida no Brasil tem a liberdade de consciência, tem a liberdade de crença, pode adorar quaisquer deuses, pode
prestar culto a qualquer imagem de escultura. E não é proibido em relação a isso. Não é perseguido pelo Estado em relação a isso. Veja que lei maravilhosa, a Constituição, que aprova, permite direitos que eram negados na Bíblia. Muito bem, e ainda mais segue aqui a Constituição. Veja, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. E diz mais ainda, veja aqui, sendo assegurado, olha aí, olha que coisa linda, sendo assegurado o livre, olha aqui que coisa, o livre exercício dos cultos religiosos. Veja aí, a Bíblia aqui proibia o culto, aqui ó, não as adorarás, nem lhes darás culto. Ou seja, proibia o culto aqui, olha, o culto às imagens sendo proibido na Bíblia. Que lei injusta, que lei má, não é mesmo? Agora aqui não, Constituição, olha que lei linda, garantindo o livre exercício dos cultos religiosos. Olha aí, e mais ainda, garantindo a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Olha que coisa linda. Aqui, ninguém é perseguido, na Constituição Federal do Brasil, ninguém é perseguido por ter uma crença religiosa diferente, por adorar deuses diferentes, por fazer imagens de deuses, de santos, de santinhos. Nada, ninguém é proibido, porque o Estado aqui garante essa liberdade, porque isso aqui é lei de amor, é lei de fraternidade, é lei de respeito à crença dos outros. A Bíblia não, é o contrário de tudo isso. Então como é que líderes religiosos cristãos, nas igrejas cristãs, pregam que os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20 são leis de amor, de fraternidade? Viu aí como eles deturpam o sentido da Bíblia? Muito bem, então veja aqui, a própria Bíblia aqui comprova, ela mostra de Gênesis ao Apocalipse, e aqui no caso, em todo o Velho Testamento, ela prova que os hebreus matavam ao fio da espada quem adorasse deuses diferentes. Quem criava imagens de escultura em relação a deuses, eles matavam. Isso é lei de amor? Nunca! Mas é uma lei profundamente atrasada. Atrasada porque feita por homem primitivo, os hebreus aí no caso, né? E que não tinham conhecimento sobre a técnica legislativa, cheia de erros, como estou mostrando aqui, de forma responsável, e leis profundamente desumanas. Veja como funciona a cabeça do cristão. Vamos aqui. Veja aqui, ó, destruindo imagens de deuses aqui, imagens de escultura, não é isso? Aqui a Bíblia mandava destruir. A Constituição não permite isso aí. É crime. Ao contrário, quem destrói imagens de outras crenças é crime. Aqui a Bíblia mandava fazer isso. Para a Constituição isso é crime, é um desrespeito à crença dos outros. Muito bem, então veja como a mente do cristão, ela é periférica. O cristão não consegue visualizar o mundo. Não só os cristãos não, todos os religiosos. Muito bem, mas veja aqui o caso da Bíblia cristã. Esse mandamento aí, não farás para ti imagem de escultura, não darás culto a essas imagens. Veja aí como era isso, a imagem do cristão. Hoje, atualmente, ano 2016, veja o que a religião ainda pratica aí no mundo afora. Na terra da Bíblia a gente vê com frequência radicais islâmicos que não representam os fiéis do islamismo. Isso aí é uma coisa reduzida. Pois bem, radicais islâmicos lá no Oriente Médio,
a gente vê que eles destroem sítios arqueológicos. Que vergonha, não é mesmo? O que são sítios arqueológicos? Sítios arqueológicos são aqueles lugares em que estão ali armazenadas obras antigas feitas pelo homem. Sítios arqueológicos, o adjetivo aí, refere-se à arqueologia, que é uma das áreas da antropologia, a ciência que estuda o homem. Pois bem, sítios arqueológicos são aqueles lugares em que estão ali preservadas, guardadas, as obras dos homens antigos. Isso é muito importante, é lindo você visitar um lugar e ver ali obras antigas. Isso faz parte do patrimônio da humanidade. Ninguém deve destruir obras humanas, principalmente antigas, porque aí é uma história para a gente, não é? As pessoas visitam aí vários lugares do mundo, né, para verem ali obras antigas feitas pelo homem. Isso é lindo. Imagens de deuses, porque o homem sempre criou deuses, a sua imagem e semelhança. Isso é muito bonito. Ninguém deve destruir imagens de deuses. Pois bem, o que os radicais islâmicos, o pessoal aí, muita gente do Estado Islâmico, fazem lá no Oriente Médio, principalmente? Ora, eles invadem esses sítios arqueológicos e destroem ali tudo o que encontram pela frente. Veem as imagens de santos ali, de deuses. Eles são contrários também a homenagens a obras, a imagens de escultura. Eles são contrários. Então eles destroem, os radicais islâmicos, destroem essas imagens de deuses dos homens antigos, que é uma loucura. Isso é um crime contra a humanidade. Isso é um patrimônio histórico da humanidade. Essas obras de arte não devem ser destruídas, mas eles destroem, porque eles pensam que o Deus deles é contra a imagem de escultura e por isso deve ser destruída. Um cristão que mora aqui no Brasil, por exemplo, os cristãos são contra essa destruição de imagens lá no Oriente Médio, praticada por líderes aí radicais islâmicos. Os cristãos aqui no Brasil também são contra, não é verdade? São contra. Só que os cristãos não percebem que essa desgraça que os líderes islâmicos aí, os rebeldes islâmicos, praticam destruindo imagens de deuses, essa desgraça aí é a mesma desgraça que está aqui nos 10 mandamentos. Os cristãos não percebem. Ou seja, aquilo que os cristãos repudiam em relação aos rebeldes islâmicos que destroem imagens de escultura, imagens de deuses, essa barbaridade reprovada pelos cristãos é a mesma barbaridade que está aqui na Bíblia. Aqui está a mesma coisa, o comando é o mesmo. Não farás para ti imagem de escultura. E os hebreus faziam a mesma coisa que os radicais islâmicos fazem hoje. Destruíam as imagens de deuses de outros povos. Viu aí? Os cristãos, lamentavelmente, os fiéis, eles não conseguem fazer essa ligação, esse elo, esse liame, eles não conseguem raciocinar. Porque se raciocinassem, eles veriam essa verdade, que a barbaridade cometida por radicais islâmicos é a mesma barbaridade que está aqui. E a mesma barbaridade que os hebreus praticavam. Veja um exemplo aqui logo. Na lenda bíblica, quando o Deus Javé passa os 10 mandamentos para Moisés, veja aqui, você vê o exemplo. Isso é a própria Bíblia que mostra. Pois bem, quando Moisés estava lá no Monte Horebe, o povo dele, o povo hebreu, que havia saído do Egito, tudo isso lenda,
que havia saído do Egito, o povo estava esperando que Moisés descesse do monte. E Moisés passou ali vários dias. E o povo já pensou, o próprio povo hebreu, já pensava que o Moisés já havia morrido lá em cima, porque ele não descia. E o que o povo fez em sua completa ignorância? O povo adorava criar deuses. Ora, o próprio povo hebreu pediu a Arão, irmão de Moisés, que fizesse um deus para eles. Veja aí, o próprio povo hebreu pedindo ao irmão de Moisés que fizesse um deus. Viu como os deuses são criados pelo homem? E o que foi que Arão fez, o irmão de Moisés? Ele fez um deus, pegou ali na lenda as argolas de ouro das pessoas. O povo hebreu não tinha ouro ou coisa alguma, estava ali no deserto, com muita fome, não havia nem água sequer. Pois bem, o Arão determinou que as mulheres tirassem as argolas de ouro, e ali ele as fundiu e fez um deus, o deus bezerro de ouro. Veja, amigo internauta, logo aqui em seguida, aqui é Êxodo 20. Veja o Êxodo 32. Ali está, Êxodo 32, o deus bezerro de ouro. Pois bem, o povo hebreu, veja, o próprio povo hebreu, fez o deus bezerro de ouro. Fez uma imagem de um deus chamado bezerro de ouro. A imagem, que era proibida aqui. Pois bem, agora veja. E o povo começou a prestar culto a essa imagem. Ou seja, começou a prestar culto ao deus bezerro de ouro, que era proibido aqui, ó. Veja aí o que aconteceu. Pois bem, na lenda, Moisés desce do monte. E ali, quando ele chega, ele vê o povo dele adorando outro Deus, além do Deus Javé. Moisés viu ali o povo adorando outro Deus, adorando o Deus bezerro de ouro. E além disso, Moisés viu ali o povo prestando culto àquela imagem de escultura. E não podia. E o que foi que Moisés fez? Moisés, por ordem de Deus, do Deus Javé, Moisés mandou seus soldados pegarem a espada e matarem aqueles próprios hebreus que estavam adorando o Deus bezerro de ouro. E, segundo a Bíblia, morreram ali quase 3.000 pessoas. Ou seja, 3.000 pessoas foram assassinadas apenas porque estavam adorando outro Deus. E apenas porque estavam adorando uma imagem de escultura, o que era proibido aqui. E veja o resultado. Foram mortos barbaramente ao fio da espada. 3.000 pessoas. Que matança infeliz, não é mesmo? Veja a barbaridade do mundo antigo. Veja como era muito mal o mundo antigo, não é? Então veja aí a verdade. O cristão não consegue captar essa verdade que está na própria Bíblia. Então, quem aqui prestava culto a imagens de escultura? Quem aqui fazia para si imagens de escultura com deuses? A ordem aqui era matar. Isso não é lei de amor, isso não é lei de solidariedade. Viu aí como a Bíblia é deturpada? E aqui sim, Constituição da República Federativa do Brasil, aqui sim, uma lei de amor que respeita a crença dos outros, que respeita o culto a qualquer imagem. Aí a verdade pura, a verdade clara, cristalina e incontestável. Muito obrigado.